Vamos lá, peço autorização para acessar o inconsciente de todos os signos. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, não é é simplesmente um direcionamento, tá? Semana que vem eu vou falar um pouquinho das emoções, né? Emoções que são rápidas, emoções que são automáticas, emoções que são biologicamente programadas de sobrevivência, né? Que são as emoções básicas, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa, igual ao filme. E depois a gente tem um complexo de emoções, né? De valência, por exemplo, ambivalência, ativação, enfim, a gente fala melhor semana que vem dessas emoções. E aproveito então para falar do sistema nervoso autônomo, certo? Quero fazer, antes de qualquer coisa, um convite. No sábado agora, às 14 horas, eu vou fazer uma mesa, um atendimento coletivo para divórcio energético. Deixa eu mostrar a bonitona da mesa. O investimento é de R$37. E aí a gente faz um atendimento coletivo. E tem o curso da mesa também, que vai acontecer no final de abril. Último final de semana de abril. Que está em promoção para as inscrições antecipadas. Então vamos lá, signo de Áries. Quem está no Instagram, meu telefone está na bio. Quem está aqui no chat. Quem está aqui no YouTube. Signo de Áries, o arcano do louco. Eu amo essa carta. Olha a cor da carta. Olha que carta solar, que carta brilhante. A minha lua é em Áries. E aqui ele tá saindo da caverna. O que é a caverna no tarô? É o inconsciente. Então eu tô indo pro sol, eu tô tomando uma energia solar, eu tô tomando consciência de algumas emoções, de alguns sentimentos, de alguns padrões que estão lá guardados no meu inconsciente. Eu vou com uma trouxinha, que é o meu conhecimento, eu tô numa trouxinha aqui amarrada na madeira aqui, levando uma flor nessa esperança do mundo. Só que é um precipício, eu não sei como é que vai ser lá embaixo, como é que vai ser o mundo. Até o cachorro tenta alertar dos perigos. Essa é a carta da coragem. Aliás, o ano, a gente tá olha que interessante, a gente acabou de passar por 2 eclipses, ontem teve um outro eclipse. Na astrologia, o que é o eclipse? É quando algumas informações, memórias, que estavam lá eclipsadas no inconsciente, vêm à tona, vêm para a consciência. E eu tomo consciência disso. Então é um momento ótimo. Esse arcano, o arcano 0 do tarô, é o arcano que fala de ousadia, é o arcano que fala de prazer, é o arcano que busca novos caminhos, sem obstáculos, sem medo, é o arcano da coragem. Então é essa energia para o signo de Áries. Vou tirar mais uma carta para a gente entender melhor, vou tirar para todos os signos. Uma energia de domínio, de imperador, eu posso, eu faço, eu consigo, eu aconteço. Com coragem. Tô gostando de ver, Áries. Só cuidado para não ficar na zona de conforto. Né? Tem aí uma recompensa pelos seus esforços, só cuidado para não paralisar. Uma coisa do imperador, na parte negativa desse arquétipo, é ele ser tirano. E a energia de Áries é uma energia de fogo. Então a gente precisa ter coragem, ousadia, você tem, iniciativa, ação, movimento. Posso, consigo, faço, aconteço, realizo, te traz felicidade, porém tem o outro lado, o lado assim, a hora que eu já alcancei o que eu quero, eu vou ficar parado na zona de conforto, a gente precisa trabalhar essa zona de conforto. E o jeito de falar, como falar de forma explosiva, também é algo que precisa ser trabalhado. Vamos agora para o signo de Touro. Na psicogenealogia do signo de Áries, os ancestrais de Áries passaram por muitas guerras. Então, são pessoas muito bravas que precisaram garantir a sobrevivência com luta.
Então eles têm enraizado dentro deles essa questão, né? De estar sempre lutando. A vida é uma luta, as emoções vêm com energia, com fogo, com luta, com fogo emocional, que eu digo. Então, a gente pode sim colocar limites, né? O lugar de poder, o lugar de escolha, o lugar de decisão, né? Mas talvez a gente tenha que olhar para a nossa forma de se colocar, que é esse é o desafio, o aprendizado do signo de Áries. Vamos agora para o signo de Touro, tarô psicológico. Já ouviram a expressão parado feito um 2 de paus? Tem um lado bom da carta também. Toda carta tem um lado bom e um lado ruim. Toda carta. Cuidado para leituras de tarô que a pessoa só olha o lado bom, tá? Que aí não te ajuda a crescer. E eu também não faço leitura de adivinhação. Mesmo porque eu não vou assumir a responsabilidade de falar, olha, aqui tá dizendo que o caminho tá fechado pra você. E eu sei o aprendizado da pessoa. Se mesmo um caminho fechado ela tem que ir, porque é isso que vai fazer com que ela desenvolva a autoestima e vá atrás. Eu vou dizer que não vai dar certo? Que nunca que eu vou adquirir esse BO pra mim, essa responsabilidade, né? Bom, 2 de paus. 2 de paus é a carta assim, eu tô parado, tô com... A carta linda, eu acho linda demais essa carta. Olhando pro mundo, com o mundo nas mãos, ou seja, eu tô projetando, analisando, vendo, pensando. Só que eu tô parado feito um 2 de paus, não é à toa que vem essa expressão popular, eu tô parado analisando o que eu vou fazer, os meus projetos. Isso é ótimo. O problema é quando eu paro e fico só analisando e não tomo a ação, a atitude. Eu fico só refletindo, eu fico ali pensando, tô, né, na burocracia, no que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, por um lado é bom, o problema é quando você paralisa ali. Vamos tirar mais uma carta pra gente entender? Já virou aqui 6 de paus ao revés. O 6 de paus, ele fala de ganho, de segurança, de continuidade, de autoconfiança, só que veio ao contrário. Toda carta 6 é uma... Nossa, eu li errado, é 7. Perdão, 7. 7 de paus fala de vantagem, de vitória. E é uma vitória assim, ó, né? Uma vitória sofrida. Fala que os obstáculos são superáveis, só que ela veio ao revés. Ela fala de capacitação, ela fala de esforço, só que você não tá conseguindo se esforçar. O que a gente faz uma hora dessa? Eu tiro o tarô no meio da sessão de constelação, de neurociência, pra eu ver aonde tá o bloqueio. A vitória tá de ponta cabeça, ele não tá conseguindo se conectar, ou não sei o que é, não se sente merecedor? Vamos cavar esse inconsciente. Tá com medo do quê? De superar esses obstáculos, né? E o universo tá mandando as oportunidades. O As de Copas, ele tá te mandando as oportunidades. Tá te dando a mão sai de uma nuvem aqui, é do divino. Vem essa alegria, essa abundância, esse prazer, os acordos bem-sucedidos. Vem tudo isso. Porém, você não tá conseguindo receber isso. Tá lá parado, analisando, a vitória tá de ponta cabeça. Então a gente precisa, na terapia, entender por que você não está conseguindo sair desse 2 de paus. É isso. Esse é o caminho. É muito fácil chegar numa leitura de tarô, por exemplo, e falar, olha, o caminho aqui tá parado, tá fechado. Próxima pergunta. Tá, como é que eu saio disso? O que eu preciso fazer? Aonde está o meu ponto de bloqueio? Então, Touro, o taurino na psicogenealogia são pessoas que os ancestrais passaram muita necessidade, questão de sobrevivência mesmo, foi muito difícil pro taurino. Por isso hoje eles são tão ligados ao conforto, ao prazer, à comida, porque faltou questões básicas, né? Fome, a gente tá falando de questões básicas de sobrevivência pro signo de Touro. Vamos agora para o signo de Gêmeos. Lembrando que o signo solar é o nosso aprendizado, o signo ascendente é o que a gente já trouxe na nossa essência, o signo complementar oposto são as virtudes do oposto que a gente precisa aprender,
O signo descendente são os nossos desafios. O fundo do céu é onde a gente está encalacrado ali, que as coisas não vão, que a gente precisa olhar. E o meio do céu é o meu direcionamento, meu norte, meus emotivos. Precisa entender o que está naquela casa, naquele signo. O que está fazendo... quais são as tensões astrológicas, quais são os arquétipos, quais são as casas interceptadas. Eu também faço análise do mapa na visão psicológica, assim como o tarô também na visão psicológica. São instrumentos para eu chegar no processo terapêutico, ok? Signo de Gêmeos, deixa eu cortar primeiro o baralho. Ai, ai, Rainha de Ouros. O domínio. A esposa do Rei de Ouros, digamos assim, o toque de Midas, é o domínio, né, da matéria. Porém, tem uma parte negativa. Toda carta tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é controle. Controle. E o controle surge em situações em que eu perdi. Em situações em que eu não tive o controle e hoje eu sinto que eu preciso controlar tudo. Eu não consegui ter o amor da mãe, por exemplo. Eu não consegui ter o respeito do pai, sei lá. E aí eu criei, aquela criança cresceu querendo afeto, então ela cresce controladora, por exemplo. Então a gente precisa olhar o que tá na base desse comportamento. Lembrando, não existe comportamento sem motivo. Vamos lá, vamos clarear aqui, clarificando essa informação. Peraí que tem uma carta virada, não. Depois cai virada aqui, vou falar aqui. Caiu virado, uma carta muito boa virada. Ai, de ouro. Bom, nós estamos falando de dinheiro mesmo. A gente está falando aqui do 9 de ouros. O 9 de ouros é assim... Eu adquiri uma riqueza, né, pelo meu trabalho, e eu mereço usufruir disso. Porém, tem um controle ligado aqui à Rainha de Ouros. E esse controle está me gerando um bloqueio. Imperatriz é uma das melhores cartas, é a reunião de todas as rainhas do tarô. Rainha de copas, de paus, de ouros, de espadas, é a união de todas as rainhas. Ela é, na mitologia grega, Deméter, a deusa da agricultura, que fala de novos ciclos, novos plantios. Se eu tô no controle, eu estagno. E aí não vem um novo ciclo, um novo plantio, um novo colheita. Então eu preciso buscar o que no inconsciente a pessoa trava, ela chegou num padrão, ela pode crescer mais, mas ela tá travando. Tem alguma coisa aqui. O que tá gerando essa trava? Um medo? Não sei. Aí isso é de cada um. Lembrando que a leitura geral é apenas um aconselhamento. Deixa eu ver se eu consigo mais uma carta para ver se traz alguma clareza. Mas a pessoa, ela mesma está bloqueando o ciclo. A renovação, tá? O signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos... Nossa, e é emocional e interno. A carta da Lua. A carta da Lua é uma carta de bloqueio. E claro que as coisas estão vindo para a consciência, né? Tá vendo que tá a lagosta? Tá saindo da água e tá indo pra terra, tá saindo da água e tá indo pra terra. Ou seja, tá saindo da água, que é o emocional, e tá indo pra consciência. Tem a lua e o sol. O que é o sol? A consciência. Então, vai chegar à consciência essa informação. Mas tem uma dualidade ali. Então, a pessoa tá presa nessa dualidade. Como eu vou explicar? É como se fosse uma competição, um conflito interno. É uma carta que fala muito de competição mesmo, de crise de consciência, de revelações,
a pessoa está num processo de autoconhecimento. E quando ela está elaborando tudo isso, pode ser que as questões financeiras ali, ela mesma trave. Porque ela está, né? Os obstáculos, eles são superáveis. A carta da Lua fala que os obstáculos são superáveis, mas depende da lucidez. Conforme essas informações vêm para a consciência, eu consigo mudar esse ciclo. É um processo de autoconhecimento. Os geminianos, como eu estava falando na psicogenealogia, os ancestrais não foram ouvidos, não tiveram lugar de voz. Então, por isso, o geminiano, ele também tem uma questão ligada a Mercúrio, né? Mercúrio, ele rege o signo de Virgem e o signo de Gêmeos. E Mercúrio está ligado também à alegria, à leveza, à comunicação, ao deus do vinho. Talvez falte isso. Essa carta mostra isso, os prazeres que precisam. Porém, também está ligado a roubo, né? Mercúrio está ligado a roubo, a manipulação, traição, mentiras. Então, talvez o geminiano aqui esteja tomando consciência de que ele não é o chuchuzinho, né? Como ninguém é. E vamos ver se eu consigo mais uma carta para clarificar aqui. 8 de copas. Tá vendo? É uma carta escura. O que é a parte... Eu vou dar curso de tarot terapêutico, eu acho, gente. O que é a parte escura? A parte escura é a parte inconsciente. Seja uma caverna, seja a noite. É a parte inconsciente da alma. Então, são informações que estão no inconsciente. Tá vendo que tem 8 taças organizadíssimas ali, empilhadas, cheias, né? E tem uma que tá faltando. Tem um espaço, tem um buraco aqui, ó. Tá faltando uma taça, uma copa. E essa copa, ela tá justamente no lugar onde a pessoa tá de costas. O que simboliza isso? Que essa emoção tá lá dentro do coração, da alma da pessoa. E que ela tem que buscar dentro de si mesma. Seja uma emoção positiva ou negativa. Que ela precisa trabalhar isso para transformar e vir a 9ª carta, que é a carta da felicidade, que é o 9 de copas. Então falta pouco, geminiano, você tá trabalhando essas questões, as questões estão no seu inconsciente. Tá gerando bloqueio? Tá gerando um comportamento de controle? Fique atento a esse comportamento de controle. Às vezes as situações financeiras não estão dando certo, o cliente não tá fechando, né? Porque tem aí um controle. Esse controle vem de um padrão inconsciente. Não existe comportamento sem motivo. E que a gente precisa trabalhar. Então eu, durante as minhas constelações, eu também vou puxando as cartas para ver qual é o arquétipo e qual é o padrão inconsciente ali que tá bloqueando a situação, né? Vamos agora para signo... Próximo é Câncer. Deixa eu ver se não tem nenhuma carta virada. E eu sinto, geminiano, que tá ligado às relações interpessoais, não necessariamente afetivas, né? Nas relações interpessoais. Que envolve amor próprio. Signo de Câncer, vamos lá, um aconselhamento. Pulou uma mensagem aqui quando eu tava lendo alguma carta aqui, perguntando se eu faço... como é que era a pergunta? Constelação a partir de imagens? Faço. Tem uma técnica que chama Constelando Fotografias. Signo de Câncer. O enforcado. Ele não tá enforcado, dependurado. É uma carta de bloqueio? É uma carta de bloqueio. Tá vendo que tem uma luz na cabeça? Significa o quê? Necessidade de transformar o ego. Então, quando eu mudo o jeito de ver as coisas mudam, as situações mudam. Vamos tirar mais uma carta? É uma carta que fala muito de impossibilidade, ineficácia, sacrifício, dificuldade, uma busca de perfeição, aquela coisa assim, neurótica até nessa carta. E que precisa, uma carta de obstáculo, e que a gente precisa olhar o mundo por outra perspectiva. Vamos clarificar aqui. Aí o Rei de Paus. E
As de paus. O rei de paus, ele caiu nessa posição. Essa é a posição de bloqueio. É uma carta por si só que já traz um bloqueio e caiu na posição do bloqueio. O rei de paus, na mitologia... Esqueci o nome dele. Ai, como é que é o nome dele? Não é Perseu? Perseu? Na mitologia grega, é o rei aqui. Eu faço sempre associação com a mitologia. Esqueci o nome do rei. Ele era aquele que tinha um ego inflado. Nossa! Ele ia lá, não, porque eu vou lá matar o Minotauro. Teve um terremoto na ilha de Creta. Eu vou lá na ilha de Creta ajudar as pessoas. Sempre para mostrar. Um ego muito inflado. É um rei de ação, de movimento. Indica, né? Não é masculino. A energia não é masculina. Né? Nem no outro signo saiu a rainha de ouros. Não é uma energia feminina. É uma energia mais delicada. Todo rei tem uma energia mais para fora, uma energia de movimento, de ação. Independente se é rei de espadas, se é rei de ouros, né? Enfim. Aqui o rei de paus é uma energia de movimento, uma energia de ação, mas também está muito conectado ao ego. Não, porque eu vou lá mostrar, matar um minotauro, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E saiu no bloqueio, como se você não conseguisse agir, canceriano. O que está te bloqueando? Tem uma energia do age paus, ou seja, o universo está te mandando uma força aqui para que você haja, para que você movimente. É uma energia de abundância, uma energia de segurança, uma energia de movimento, de produção, de fertilidade, de criatividade, só que não está indo. Por que esse movimento aí do rei de paus está no bloqueio? Vamos lá, vamos ver se vem mais uma informação. Mais uma carta, por favor. 7 de ouros e 9 de roda fortuna. Bom, caiu o 7 de ouros, que é aquela carta assim de... Continue. Toda a carta 7 é assuma as rédeas da sua vida. Continue plantando, continue fazendo, que você vai ter a colheita. Mas assuma aqui a responsabilidade. Ele tá lá plantando, tem um aprendizado que vai vir na sequência no 8 de ouros. Todo o tarô ele mostra uma história, né? O 8 de ouros é o aprendizado. Então aqui você precisa continuar plantando, entre aspas, fazendo, acontecendo no seu trabalho, para que você consiga se capacitar para a realização das coisas. Continue. Porém, existem escolhas. Se foram escolhas assertivas, boas escolhas, você vai ter as colheitas boas. Se as escolhas não foram boas, as colheitas serão ruins. A roda da fortuna é a roda da sorte. A sorte pode virar a favor ou ao revés, dependendo do nosso merecimento. No outro tarô, no tarô mitológico, tem aqui as moiras, que são as deusas do destino. E elas vão tricotando, né? Conforme elas vão tricotando pelas nossas escolhas, as nossas decisões, vira a favor ou vira ao revés a roda da fortuna. Aqui saiu na posição correta, ou seja, se você fez boas escolhas, você vai ter boas colheitas. Em relação ao que você vem fazendo, você vem produzindo. É como se as sementes, as raizinhas aqui do que você vem fazendo ainda estivessem muito superficiais. Precisa ganhar corpo essa árvore, digamos assim, do seu trabalho, mas você tá num crescente ligado a isso, continue. O trabalho aqui não é só trabalho material, né? O trabalho interno, o trabalho emocional, seja a área que for. Mas precisa ver o mundo por outra perspectiva, botar a mão na massa, por alguma coisa você está se bloqueando, e tem uma outra coisa que bloqueia. O 9 de paus, ele veio também na posição do bloqueio. O que é o 9 de paus? O 9 de paus é a carta da desconfiança. É uma carta de disputa, de rivalidade. Então, talvez você esteja se sentindo afrontado por alguma coisa e não está tomando atitude. Mas é preciso olhar para uma outra perspectiva. Se você está se sentindo, se você está desconfiado, está se sentindo uma disputa, tem um conflito no seu caminho, qual é a tua parte da responsabilidade nisso? Porque se você está percebendo o conflito, falar, opa, nós vamos sentar aqui, conversar e vamos resolver.
Mas o que está acontecendo? Você está travando o seu, você não está indo. Por que não está indo? Porque tem um medo ou um outro sentimento. E é isso que a gente precisa trabalhar para você conseguir girar essa engrenagem. Senão o que vai acontecer? Vai culpar o fulaninho pela disputa. É isso que eu falei desde o começo da live, certo? Vamos agora então para signo de... Qual que é o próximo? Leão. Gente, se não ficou claro sobre a explicação da carta aqui, me perguntem, tá? Por favor. Ai, que maravilha. Achei que não ia nem conseguir falar. Olha como eu tô melhor da gripe. Dá-lhe mesa radiônica pra saúde. Show. Signo de Leão. Essa autorização para acessar a energia de vocês. 7 de copas. A carta da ilusão. A carta da viagem na maionese. A carta do planeta Helmans. O pessoal tá viajando na maionese. É devaneio mesmo. É vaidade. É imaginação. Você tá... Talvez esteja aí apaixonado ou imaginando que a pessoa... Uma imaginação até excessiva essa carta. Vamos clarificar isso para o signo de Leão. Pode não ser na área do amor, pode ser na área profissional, tá? E imaginando um cenário que talvez tá ligado a promessas não cumpridas também, mas que tá aí no seu campo emocional. Qualificando os 7 de copas para o signo de Leão, por favor. Caiu 10 de paus. 10 de paus é a carta do burnout, é a carta do esforço, aquele esforço que vem a longo prazo, só que tá no bloqueio. Vou tirar mais uma carta. 7 de espadas, que é a carta do roubo. Então, tinha uma ilusão. Aqui você se esforçou, trabalhou, investiu. Pode ser um relacionamento, você investiu, fez, aconteceu, e ficou no bloqueio. Carta do burnout, travou ali. E na sequência saiu a carta do roubo. Se sentiu lesado, se sentiu roubado, mas você tinha uma ilusão. A pergunta é: por que você se iludiu? Por que você se deixou enganar? Por que você criou essa fantasia que não enxergou? Porque todas as pessoas dão sinais. O que você fez que você negou a sua intuição? Vamos tirar mais uma carta para ver? Onde está essa, de repente, carência, alguma questão? Valete de paus ao revés. Eu detesto carta invertida. O valete ou página de paus é a carta da devoção, da sinceridade. Imagina um adolescente. É a energia do adolescente, de empolgação e tal. Só que ao contrário. Talvez você ficou preso nas promessas, assim... Sabe um adolescente que imagina o mundo, vê o mundo a partir de um óculos em forma de coração e uma lente cor-de-rosa? Ficou preso nisso, né? Ou imaginou que o outro fosse agir... Se deixou enganar feito um adolescente. Eu amo essa carta, apesar dela ser muito difícil. A sacerdotisa ou a papisa é uma carta de inação. É uma carta de reflexão. É uma carta que tem aqui ela é a... Ai, eu tô rindo de nome hoje. Ela é filha da Deméter, da agricultura. Perséfone, a deusa da primavera. Ela passa 6 meses lá no umbral, no submundo, que na mitologia grega eles chamam de inferno mesmo, né? Que tem até o Cérbero, que é o cachorro de 3 cabeças, na porta do inferno. Que Hades, que é o irmão de Zeus, fica lá governando o inferno. Lembra que tem aqui, ó, uma coluna preta e uma coluna branca, dualidade. Ela passa 6 meses lá no inferno e 6 meses na superfície da Terra. Quando ela vem para a superfície, tem a primavera, o verão, as coisas florescem, enfim.
É uma carta que fala que ela tem um grande, mas um grande conhecimento. Mas grande, muito grande. Só que ele tá lá no inconsciente, tá lá enterrado, digamos assim. E fica guardado ali, nessa metáfora, fica guardado um pouquinho ali no inconsciente, 6 meses, outros 6 meses põe pra fora, né, quando vem pro submundo. Então, assim, os caminhos estão abertos. Porém, o sucesso, a realização depende de sair do inconsciente e ir para a consciência, de trazer o seu conhecimento para a consciência. Só que você ficou preso na ilusão. E você não usou. Aqui a intuição pura é a deusa da intuição. Deusa, o arcano, né? Ela tem até a Torá na mão aqui. Ela tem um conhecimento espiritual gigante. Mas ela não acreditou nela, não acredita nela mesma. Ela é muito submissa a Hades, que é o deus ali, o irmão de Zeus, né? Zeus tem 2 irmãos. Um é Poseidon, fundo dos mares, o outro é Hades, o inferno, e ele no céu. Então, ela tem um conhecimento profundo da alma, ela tem a Torá aqui nas mãos, tem essa dualidade, mas o caminho está aberto, nada bloqueia, a não ser você mesmo. Você não quis acreditar, ficou preso na ilusão, ficou numa energia de inocente aqui, de tipo adolescente, digamos assim, trabalhou pra caramba, né? E foi vítima de roubo. Agora, por que você... A pergunta que eu faço, e aí a gente vai cavar o inconsciente, por que você não ouviu a sua intuição? O seu conhecimento? Por que você não colocou o seu conhecimento em ação e ficou preso na ilusão? O que te prende à ilusão? É esse o caminho terapêutico aqui, neste caso, neste momento, para o signo de Leão. Próximo signo é o signo de Virgem. Também signo de terra, porém regido por um elemento ar, que é Mercúrio, que é... Como é que é o nome dele? Hermes ou Mercúrio? Deixa eu só... Signo de Virgem. Rei de Espadas. O domínio do mental. Ele é Ulisses na mitologia grega, que teve a ideia do cavalo de Troia. Que ideia genial. Ele venceu uma guerra por uma inteligência assim fora do comum, mas uma inteligência cruel. Então tem crueldade aqui, às vezes tá tão no mental, que chega a ser cruel. Esse é o lado negativo dessa carta. Também tá ligado à traição, né? Enquanto a esposa dele, que era a Penélope, que é a rainha de paus, segurava lá uma leoa na unha, assim, mantendo todo mundo, mantendo o povo, a população, comendo, se alimentando, protegendo, e ele ficou lá na guerra, traindo a esposa, enfim. Mas ele é muito inteligente. Porém, ele mentiu, ele enganou. E a guerra acabou e nós vamos dar um presente para vocês. Vamos dar um cavalo de madeira. Só que neste cavalo estava o exército lá dentro. E quando todo mundo foi dormir, achando que realmente a guerra tinha acabado, aqueles soldados saem de dentro do cavalo de madeira e colocam fogo na cidade, matando mulheres, crianças, idosos, todo mundo. Então, tem uma inteligência, mas tem uma maldade. Tem uma maldade junto. Vamos entender? Clarificando, Rei de Espadas. Para o signo... virou e não caiu. Para o signo de Virgem. Caiu o contrário aqui. O 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta do equilíbrio entre o dar e receber. Tá vendo que vou pôr na posição correta só para vocês enxergarem. Tá vendo que tem uma balança? A balança da justiça.
de ser justo nas relações de troca, o equilíbrio entre o dar e receber. Só que veio ao contrário. Então a inteligência aqui foi usada para ser, de alguma forma, injusta no equilíbrio desse dar e receber. Adaptem a sua realidade nos negócios, na família, na herança, no, sei lá, no pagamento de funcionários, enfim. E aí, isso gera uma cobrança. Em que sentido? Se meus ancestrais ou eu fui injusta, lembrei de uma constelação que eu fiz. Como que esperam que sejam justos comigo? É o equilíbrio de troca, né? Se eu dei muito amor, eu desequilibrei a balança, o outro não teve a capacidade de dar na mesma proporção. Enfim, tem um desequilíbrio aqui ligado a uma crueldade. O desequilíbrio aqui é de recursos financeiros. Vamos entender melhor isso. Signo... Nós queremos 3 de uma vez. Signo de Virgem. Justiça. De repente a justiça está atuando aí de alguma forma. Ela é Palas Atenas, né, na mitologia. Ainda ela tá aqui com a espada em riste. Ainda tá tentando colocar a justiça nisso. A roupa vermelha indica prazer, indica questões terrenas. Neste tarô, o outro tarô, ela tá, acho que de branco, mas tem uma dualidade aqui. As coisas começam a se descortinar, as coisas começam a se revelar para que a justiça seja feita. Tem aqui também um deleite, um prazer, um aproveitamento mesmo de uma felicidade. Fala de sorte, fala de acordos. E um trabalho em equipe aqui, projetos. O 3 de ouros é o começo de uma execução de projetos. Tá muito confuso aqui pra mim. Eu não tô conseguindo ligar os pontos. Tem algum desequilíbrio aqui no mental. Desequilíbrio assim, uma crueldade, um raciocínio frio. Injustiça em relação ao equilíbrio de trocas, mas ao mesmo tempo tem a carta da justiça. De repente, é o universo, entre aspas, fazendo a justiça. O que aparentemente parece injusto, ele é só uma forma de equilíbrio da relação de troca. Que no passado talvez foi injusto e agora está se fazendo a justiça, mesmo com algo que pareça injusto. Muitas vezes perder é ganhar. Só que a gente tem que tomar cuidado, isso aqui é a carta da zona de conforto também. A gente achou que estava confortável numa situação e os nossos projetos podem não sair conforme pensamos. Vamos tirar mais uma carta para clarificar? Eu acho que eu vou usar outro baralho para clarificar. Deixa eu tentar clarificar com o tarô de Osho. Com o baralho cigano, se for o caso. Vamos ver aqui. Signo de Virgem. Essa semana que eu achei que eu ia colocar as leituras de tarô em dia, fiquei gripada. Gente, que não... É a vida. Uma ruptura. Ruptura de algum padrão, de algum laço kármico aí se rompendo, se finalizando. É uma carta boa essa, muito boa. Carta 11. É a carta da conquista. E você passa a ter uma nova visão das coisas. Tô gostando de ver. Vamos tirar uma carta do baralho cigano. Tô gostando de ver, virginiano. A carta da âncora, ela apenas confirma as cartas que estão em volta. Novos caminhos se abrem aqui.
E você vai ter notícias, informações, isso aqui também pode falar de segredos e de documentos, testamento, coisas assim. As coisas vão... Você vai ter notícias, mas vai ter uma ruptura aí de um padrão. Vamos agora para o signo de Libra. Esqueci de falar, ó, Leão na psicogenealogia, falei até Gêmeos, né? Leão na psicogenealogia são ancestrais que não puderam brilhar, não foram reconhecidos na sua luz, no seu brilho, como seres humanos. O signo de Virgem tá ligado muito à cura de si mesmo, né? De aquela organização, talvez a vida foi um caos, uma desorganização, e que agora traz isso como metodologia para organizar a si mesmo. Signo de Libra são ancestrais que tiveram... esqueci de falar de Câncer também. Câncer tá ligado na psicogenealogia a padrões de aborto, questões nesse sentido, principalmente ligado à linhagem... ao feminino, à maternidade, dores profundas da maternidade. O signo de Libra, na psicogenealogia, são ancestrais que está muito ligado à traição, dificuldade em sustentar um casamento, uma relação. Né? Vamos agora, então, fazer uma leitura geral, rápida, aqui um aconselhamento. Uma leitura não, um aconselhamento. Agora é para o signo de Virgem, daqui a pouco eu termino os outros signos. Seis de Copas, dores da infância. E essa carta é a carta da nostalgia, da dor, assim, que é uma dor que fica lá remoendo, sabe? É alguma situação que não tá bem resolvida da infância. O Seis de Copas. Ficou pendente. Uma situação que não foi resolvida. Vamos clarificar isso para o signo de Libra. O que caiu aqui? Mágoa. Tá preso na mágoa. O 5 de Copas é mágoa. E a mágoa, sim, é uma dor profunda ainda da sua infância, que ainda não tá 100% resolvida. Sabe que interessante? Com essa gripe que eu fiquei essa semana, porque eu tive um déjà vu, uns insights aqui. E aí, ó, caiu a carta da sabedoria invertida, a carta do Papa, que em alguns tarôs é o Hierofante. Aqui é o Papa, que é o grande sábio, que é Quiron, né? Que é a cura através da dor. E também uma grande sabedoria, só que essa sabedoria vem invertida, é como se você estivesse negando o aprendizado. E essa gripe que eu tive essa semana foi quando eu tive um insight, uma percepção de algo, de questões minhas, e eu não dei conta de processar a ponto de eu gripar. Então eu entendi que as pessoas precisam de tempo para processar a informação, porque dói olhar para a própria sombra. Tanto é que tá na sombra porque eu não dei conta de processar. Às vezes o trauma foi muito profundo. Então, tem aqui uma dor muito, muito profunda, uma mágoa gigantesca ligada às questões da infância pro signo de Libra, e que você tá negando esse aprendizado. Mas porque tem dor. Então precisa trabalhar com muita calma, com muito amor, com muito respeito, com muita consideração, no seu tempo. Mas eu tenho a impressão que você vai cair da mesa, feijão. Vamos agora para o signo de Escorpião. O signo de Escorpião é o signo mais profundo do zodíaco, emocionalmente falando. Vamos lá. Escorpião, 7 de paus. 7 de paus é trabalho, é vantagem, é vitória, é determinação, é realização, é autoconfiança, metas, assim. Mas ele tá, você vê que ele tá na posição de defesa, que ele tá segurando a barra assim, ó, se protegendo. É uma vitória, mas é uma vitória que... uma luta, tá? Vamos, mais uma carta. Na psicogenealogia, as dores dos ancestrais de Escorpião
está ligadas à traição, no sentido assim de exclusão, de falta de lealdade. Não é só traição afetiva, não. Traição afetiva está mais ligada à Libra. É uma rejeição, um abandono, questões de lealdade muito fortes e muito doloridas, assim. Tanto é que o escorpiano é aquele signo que aprendeu a ler os microsinais, assim, porque se sente como se estivesse em perigo, assim, de traição que custou muitas vezes a vida na psicogenealogia, tá? Né, feijão? Mas clarificando aqui o 7 de paus. Ai, eu amassei a carta. Caiu o Papa, gente do céu. Peraí. Que é a sabedoria, que é o entendimento. Você tá tendo a sabedoria, tá tendo o entendimento da situação. A carta do Papa é a carta do sacerdote, né? É a carta da organização, do equilíbrio, da moral, da fidelidade. Cavaleiro de Copas, que é o Dom Juan. Mas pode indicar a chegada aí de um amor. Só que para chegar esse amor, tem que ter... Caíram duas cartas aqui. Tem que ter o amor próprio. E aí vem, de novo, invertido. O 6 de ouros é o equilíbrio de troca. Então isso aqui precisa ser trabalhado para que haja justiça nesse equilíbrio entre o dar e receber, nesse equilíbrio de troca. Por quê? Porque aí você não consegue essa carta de aproveitar o dinheiro, aproveitar os recursos, saborear a vida. Aí você não consegue saborear a vida, porque tem questões que foram injustas, pode estar ligadas a um amor, tem uma sabedoria, mas tem uma vitória chegando. Vamos clarificar mais aqui, para entender o porquê que está no bloqueio o 9 de ouros e o 6 de paus ao revés. De onde vem esse Dom Juan aqui? Cavaleiro de Copas é Dom Juan, é ilusão. Ele engana, ele mente. E o escorpiano já é desconfiado. O Dom Juan, assim, o Cavaleiro de Copas, ele engana, mas ele é muito ágil no mental, ele é muito rápido para enganar. Como se o amor viesse rápido. Pode não ser na parte afetiva, né? Pode ser uma amizade, uma sociedade, enfim. É uma sedução, uma promessa. Que pode ser uma promessa na área profissional, enfim. O enforcado, ou seja, precisa olhar o mundo por outra perspectiva. Eu não tô conseguindo pegar. Ai, caiu o baralho. Caiu metade no chão, eu vou ter que usar outro. O que tá acontecendo? Vamos. Eu não vou abaixar agora, senão vai demorar aqui. Vou usar o tarô de Osho pra gente clarificar. E os outros signos eu continuo com esse outro tarô aqui. Vamos lá, clarificando o 6 de ouros, 9 de ouros, Cavaleiro de Copas para o signo de Escorpião. Escorpião precisa sair do controle. O controle vem desse desequilíbrio entre o dar e receber. E é isso que está a sua cura. Quando você sai desse controle. Isso saiu para um outro signo, se não me engano, foi para Gêmeos, né? A Rainha de Ouros, que é o que traz o controle. Veja se você tem Gêmeos forte. O que é um signo forte? É quando tem 3 ou mais planetas numa casa onde está aquele signo. Não necessariamente Sol, Lua, Ascendente, né? Às vezes tem um estélio. Peraí, que tem uma outra carta virada que eu não tinha visto. Quando você tem Ai, que lindo isso. Quando você tem a compreensão, você se liberta. O sair do controle é compreender as próprias dores, as próprias sombras, a própria alma. Isso leva à sua cura. O Papa também fala de cura.
Porque o Papa, no outro tarô, é o Hierofante. O que é o Hierofante? É Quiron. O que é Quiron na mitologia? É o centauro, é o curador ferido. Que o aprendizado vem a partir da dor, infelizmente. Mas vem um aprendizado e com isso vem a sua libertação. Escorpião, você está chegando num caminho de libertação maravilhoso. Tá no processo. Continue se trabalhando, se você estivesse trabalhando. Comece já a olhar o mundo por outra perspectiva. Entenda que é um trabalho ligado a um momento em que houve um desequilíbrio da relação de troca, para que você saia desse bloqueio do 9 de ouros. O que é o bloqueio do 9 de ouros? Onde você não se acha merecedor de usufruir do dinheiro. Sim, você merece. Porque se no passado houve isso, você entrou num controle, mas essa compreensão aqui te liberta. Nossa, que lindo. Escorpiano, deixa eu usar outro tarô agora. Agora eu preciso tomar mais cuidado que esse outro tarô, ele é importado. A lâmina é um tecido, é um papel que a gente faz uma manteiga, escorrega. Então eu preciso ser mais delicada. Então vamos lá. Vamos agora para o signo de... Depois de Escorpião vem Sagitário. O Sagitário é aquele onde a flecha aponta para o alto, para cima, né? O sagitariano, ele busca a evolução, o direcionamento com o divino. Eu amo sagitarianos. Mesmo porque é o meu signo complementar oposto, eles são extremamente divertidos. 3 de ouros, 3 de pentáculos. Você começa a sair de um malabarismo assim de recursos e as coisas começam a fluir. Num projeto não, onde envolve já, é um projeto, já envolve outras pessoas. Vamos entender melhor isso aqui. Uau, a energia do imperador. A energia do imperador é: eu posso, eu faço, eu consigo, aconteço, eu vou pro mundo e nada me segura. Significa também que os momentos mais difíceis já ficaram para trás, estão sendo superados. Cuidado apenas com ilusão. 7 de copas. Ilusão. Essa ilusão pode estar ligada a algumas questões emocionais suas, internas, que te levam à ilusão. E isso precisa tomar cuidado. Então, trabalhar o que te leva a essa ilusão, o que te prende nessa dor, ok? Que talvez impeça ou dificulte ou atrase o seu reinado aqui como imperador, o seu domínio no mundo. Rainha de Paus. A rainha da fidelidade, da verdade, da justiça, da honra. Então você tem essa energia vibrando dentro de você, a energia da honra, a energia da verdade, a energia da justiça, da lealdade. Só cuidado com pessoas que talvez sejam desonestas, leais, enfim, que são questões que estão lá, talvez na infância ou de outras épocas, que te prendem à dor, que te prendem à ilusão e que você precisa trabalhar. Muito bem? Próximo signo é o signo de Capricórnio. O Sagitário tem uma sabedoria muito grande, né? Muito grande. E eles são muito profundos na sua sabedoria, no seu conhecimento. Na psicogenealogia, são ancestrais que não foram validados nos seus conhecimentos. São pessoas muito ligadas à filosofia, os sagitarianos. É um conhecimento profundo de alma, não é superficial como Gêmeos, por exemplo. Que são complementares opostos, por sinal. E é regido por Júpiter. Júpiter é Zeus, e é assim, é uma conexão espiritual muito grande. Eles são também, tem um arquétipo de Quiron, que é o centauro, que é o curador.
Então, a cura vem a cura do outro também vem a partir da cura das próprias feridas. Então, vamos lá agora para o signo de Capricórnio. O signo de Capricórnio, na psicogenealogia, são pessoas que tiveram a sua identidade validada a partir da ação. Se eu faço tal coisa, eu sou reconhecida pelo que eu faço. Então, são pessoas que precisam fazer para serem vistas, existirem. Então, estão sempre muito no trabalho. Então, primeiro trabalha para ser validado. O eremita. O arcano do eremita ele tá lá dentro da caverna, né, Capricórnio? Dentro da caverna, ele tá lá num momento de reflexão. Também é uma carta que fala de herança. É uma carta que fala de sabedoria. É uma carta que fala de conhecimento. Você tem muito conhecimento, Capricórnio, muito conhecimento, só que tá guardado com você. É uma carta de paciência, é uma carta de... Sabe aquela que você vai trabalhando lentamente para conseguir o resultado? Perseverança. Fugiu a palavra. Perseverança. Prudência, uma carta de observação, né? Sabedoria, tem muita sabedoria aqui. É o que está regendo a sua leitura agora. Paciência, uma lentidão, mas é uma lentidão que vai chegar num resultado. E assim, coisa que capricorniano tem é paciência, isso com certeza. E tem assim, as pessoas não parece, né? Mas o símbolo do Capricórnio, apesar de ter aquele chifre e tal, todo enrolado, não sei que bicho que é aquele, é um carneiro. Tem um carneiro da Austrália que tem até o merino, né? Que faz aquela volta, eu acho que é esse o carneiro. Que é assim, do trabalho duro, a cauda é uma cauda de peixe, uma cauda de sereia enrolada. Ou seja, tem uma questão emocional, não só o trabalho duro, tem uma questão emocional muito profunda. Esse é o símbolo de Capricórnio. Então, assim, as pessoas veem o Capricórnio como uma máquina de trabalho, mas tem um lado emocional, assim, muito, muito, muito profundo, muito forte, muito emocional no capricorniano. Eu admiro demais, demais. São pessoas muito sensíveis, muito sensíveis. Rainha de Copas. A Rainha de Copas é o domínio do emocional, porém, paciência também, perseverança também, generosidade, porém pode indicar uma energia emocional, fugiu a palavra, né? Congelada, represada, né? Fugiu a palavra. Imobilizada. A energia ficou imobilizada, tá? Então, você tá lá dentro da caverna, eremita, lá com tomando chá com as suas minhocas, que eu falo chá com as minhocas, mas tem uma energia emocional aí que tá represada. Por que você tá represando? Que energia é essa que tá sendo represada, Capricórnio? Vamos entender? Eu sempre pergunto, me fala o signo. Hoje eu esqueci de perguntar, já falei tanto, não é uma matraca no começo da live, que eu falei da radiestesia. A radiestesia é uma mentira? Mentira, a radiestesia é muito boa. Ela só não é o que alguns terapeutas antiéticos prometem, né? É essa a questão. Vai ficar gravada essa live, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos ver se eu consigo fazer alguns cortes e... Pedindo coragem, a carta do louco para se soltar no mundo. Por que você tá sem coragem? Por que você tá paralisado? O que tá te represando? O que tá fazendo com que você fique feito um ermitão dentro da caverna, Capricórnio? Que dor é essa? Que emoção é essa? Vamos ver se o tarô de Osho consegue nos mostrar. Precisa de coragem para se jogar no mundo. Você tá lá dentro da caverna. Clarificando o que tá represando, que emoção tá represando o signo de Capricórnio.
É como se você estivesse numa zona amistosa, não é amizade. Você tá, sabe o jogo de futebol no campo vizinho? No campo do seu adversário? Você tá ali fazendo meio de campo, mas é como se você não tivesse ouvindo a sua voz interior. E tem uma energia de criadora aqui te dando força para isso. Mas por que será que você tá nessa amistosidade? Vamos ver com o baralho cigano aqui. Clarificando a energia que está paralisando, prendendo o signo de Capricórnio. Carta da âncora só confirma as cartas em volta. Carta dos livros. Tem algum segredo, documento, questões de herança, alguma coisa que tá aí. Fala de questões de justiça também. Justiça no sentido legal, assim, de leis. Mais uma carta pra gente entender o que são esses segredos, documentos, questões legais aqui. O que tá te prendendo? Lealdade, amizade. Talvez você esteja preso por uma lei. Talvez você esteja preso a questões, documentos, ideias, herança, sei lá, legado, por uma questão de lealdade. Lealdade ao campo, lealdade inconsciente. Mas não está seguindo a sua estrela, a sua luz, o seu caminho, o seu propósito. E isso te machuca a sua alma profundamente. E por quê? Que não consegue seguir o seu propósito. É isso que a gente tem que ver. Vamos agora para o signo de Aquário, que é o próximo. Aquário tem uma dor, assim como Gêmeos também, tem uma dor profunda. É que Gêmeos tem uma dificuldade de sair da infância. De dor, né? Aquário tem uma questão de dor ligada ao pai, mesmo que seja um pai presente. E aí entra num modo racional. Uma carência profunda de aquariano. Por isso tem amizade com todos, mas são amizades superficiais porque faltou a base da conexão paterna, de forma geral. Lembrando que aqui não é nada específico, é só geral. Signo de Aquário. O Aquário racionaliza as emoções. Por que eu fui falar isso? A carta da Torre. Os raios da verdade vão desmoronar a ilusão. Quando sai a carta da Torre, eu sei que eu tô falando de um momento muito difícil, o momento mais difícil da vida da pessoa. Parece que o chão some debaixo dos pés, tudo vira de ponta cabeça. É uma dor profunda na alma, mas é uma ilusão que você mesmo construiu e que rui, né, que despenca, para que você construa uma estrutura emocional, mental em terreno verdadeiro, em terreno firme, saindo da ilusão, qualificando. Nossa, virou e desvirou, não vi nem que carta que era. Difícil essa carta, ela é muito macia. Caíram duas. Caiu 4, mas vamos lá. Rainha de Ouros, controle. Rei de Copas, domínio do emocional. O Rei de Copas é ele é Orfeu na mitologia grega. É aquele que vai tocando a sua harpa, a harpa que ele recebeu de Apolo.
e vai tocando e vai curando as pessoas. Ele se transforma em Quiron, né, que é o curador. E ele tem uma dor tão profunda na alma dele, porque ele perde a esposa, esqueci o nome dela, na mitologia. Eu não sou boa de nomes. Mas mesmo com uma dor profunda na alma, ele ainda consegue ajudar os outros. É esse aqui o arquétipo do curador ferido. É muito a cara de Aquário isso. Só que tem uma energia de controle, assim, de domínio do material, mas ao mesmo tempo tem uma energia de uma certa soberba, um certo controle. Tem uma felicidade, um usufruir da sorte, acordos, recompensa financeira dos esforços. Pode haver uma zona de conforto. E o Cavaleiro de Espadas, que é aquele assim, certeiro no seu mental. No direcionamento. Agora, por que veio essa torre aqui? O que vai ruir? Ai, que susto. Ai, que susto. O que vai ruir aqui na estrutura de Aquário? Clarificando, por gentileza. A torre, né? Amigo, dá licença, amor. Vai ter que experienciar algumas coisas, algumas vivências. A carta da experiência. Ah, filha, você deitou em cima das cartas. Como é que eu vou ver? Como que eu vou ver? Celebração. Aqui é festa de casamento, celebração. Mas por que essa torre? Não tô entendendo essa torre. Vai vir alguma colheita aí de compartilhar. Se houve alguma injustiça entre o equilíbrio de dar e receber, no compartilhamento, essa torre vai cair. Alguma ilusão. Vamos ver com o baralho cigano. Ah, Milu. Passou o rabo aqui, derrubou a carta, filha. Ainda bem que falta só um signo. Clarificando. Ela derrubou uma carta de Osho. Com o rabito dela. Uma pessoa que parece muito amiga, muito leal, carta do cão. Talvez haja aí uma lealdade invisível. Talvez você tenha colocado alguém neste lugar de ausência emocional de pai, mesmo que tenha sido um pai presente. São questões familiares que vão ruir, né? A carta da casa. Essa carta, ela fala não só de questões da família, mas fala do lar interno, do eu interno também. Então, essa ilusão vai cair. E tem o auxílio. A carta da torre no baralho cigano não é a torre do tarô. A torre no tarô aqui é diferente. Aqui é a espiritualidade atuando. Para que venha essa experiência, essa colheita, mesmo que doa aqui, mas é algo que vai trazer um crescimento, uma evolução. Então, último signo do zodíaco, que é o signo de Peixes. Estamos agora com Mercúrio retrógrado até o final de março em Peixes. Imagina um planeta que é assim, assertivo, diretivo, organiza o pensamento. A hora que ele organiza o pensamento, ele entra ao revés, ao retrógrado, ou seja, a oportunidade de revisitar algumas informações que estão lá no inconsciente. A hora que ele vai fazer isso, ele cai no mar emocional, na piscina de Peixes, né? Que é emoção pura. E aí, coitado de todo mundo que está tentando organizar os pensamentos no meio de um mar de emoções. São muitas coisas que estão vindo à tona, à nossa consciência.
Chegou o seu signo, Vandeni. Peixes. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô falando há quase 3 horas. Pra quem tá saindo de gripe, que eu não conseguia nem falar, olha que maravilha. Gente, uma mesa radiônica aqui de saúde foi muito rápido. Não tô nem acreditando. Vamos lá, vamos cortar primeiro o baralho. Sábado tem um encontro para divórcio energético. R$37 às 14 horas. Meu telefone tá na bio. Signo de Peixes. Coração partido. Tem dor. Essa carta não é só, tá doendo e acabou. Tem um grande aprendizado que vem aqui no 3 de espadas. Não é só a dor que imobiliza aqui no caso. Claro que tá muito no seu mental também essa dor, como se você ficasse pensando, remoendo e refletindo e trazendo. Mas é justamente esse repensar que você vai costurando, juntando os caquinhos, tá? É dor. A tradução dessa carta é dor. Tem muita dor. Vamos clarificar isso. Clarificando o 3 de espadas para o signo de... Me deu dor de cabeça. Essa dor, 3 de peixes, pode baixar sua frequência energética, seja o processo que você está passando, emocional, mental. E aí, cuidado, faça de vez em quando, se puder, sempre, semanalmente, todos os dias, uma mesa para elevar a sua frequência, porque essa dor pode abrir brechas muito grandes na sua aura e atrair energias que não são compatíveis a você, mas é por conta dessa dor. Essa dor... Eu vou ter que baixar e pegar, né? O terceiro baralho cai no chão aqui. Peraí. Me dá licença. 10 de espada. Mais dor. Essa carta, no outro baralho, são 10 espadas enfincadas nas costas, né? No tarot de Waite. Nesse baralho aqui, é assim... O mental chegou num nível de elaboração dessa dor. Eu cheguei no fundo do poço. E aí agora eu consigo seguir uma outra direção. Dói pra caramba, mas te leva numa ascensão, num progresso, numa evolução, num amadurecimento. Claro que não vai ressoar com todo mundo, é uma leitura geral. Às vezes ressoa com pessoas que estão mais em sintonia aqui comigo. Por alguma questão, cuidado para não adoecer, ficar preso na dor. 10 de paus. 10 de paus é a carta da sobrecarga. É a carta assim, eu preciso ir embora, eu preciso sair dessa situação, eu preciso... É uma carta de recomeço. É uma carta de redefinição de metas, novos caminhos, mas é você que tem assim um investimento a longo prazo para mudar essa situação que está permeando a sua alma agora. É um recalculando a rota, sabe? É como se você estivesse fechando algum ciclo. E dói. Mas você está fechando algum ciclo. Vem aí novos projetos. Tem uma energia de um rei de espadas. O rei de espadas é muito inteligente, né? Então você vai conseguir mentalmente direcionar novos caminhos. Muita sabedoria aqui. E tem novos projetos, sim, vindo aí com 4 de paus. Então cuide da sua energia, porque essa dor baixa mesmo,
para que você mantenha a sua energia elevada, para que venham ideias, projetos, para você sair dessa fechar esse ciclo de dor. Não sei se faz sentido aí para os piscianos. Bom, piscianos, bom todos os signos que a gente conversou hoje. Espero de coração ter ajudado. Eu vou continuar falando nas lives agora sobre radiestesia e radiônica. Hoje fiz uma prévia aí de alguns procedimentos antiéticos aí de alguns radiestesistas, de prometer coisas que não podem cumprir, que não é da ossada da radiestesia, enfim. E para que a gente seja o mais verdadeiro possível no nosso trabalho, o mais autêntico possível e possa realmente ajudar as pessoas. Eu espero, assim, de coração ter ajudado. Vou tentar fazer o corte dessa live para ficar mais fácil para a gente visualizar. E a gente se vê semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, com mais uma live. Sábado agora tem um grupo de mesa radiônica para divórcio energético, investimento de R$37. Manda um oi para mim, o link do meu WhatsApp tá na bio do Instagram. Para quem tá aqui no YouTube, tá nos meus contatos e também tá aqui na descrição do vídeo também. E eu também coloquei aqui no chat. Certo? Gratidão. Boa noite a todos e a gente se vê. Até mais.